Aleluia! Santo é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Que o Senhor possa nos fazer entender a palavra. Olha, gente, Paulo, de perseguidor, ele tornou-se perseguido, porque ele, no princípio de Atos, ele já destilava ódio pelos judeus. Mas os judeus ainda não aceitavam a conversão dele e tudo, e falava que ele pregava a seita pregava a seita dos nazarenos, né? Eles não acreditavam na morte e ressurreição após a morte. Entrando aqui no capítulo 26, continuando o capítulo 25, né? O capítulo 25 fala assim: dele, porém, não tem coisa alguma. Vê se você consegue arrancar alguma coisa, porque ele quer que leva ele perante César. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar a razão porque que esse preso está sendo levado. Aí, meu querido e minha querida, em Atos 26, depois que Agripa disse a Paulo: permite-se ter que se te defendas, então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti não haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus sabem disso. E sabendo de mim, né? Ele falou, todo judeu sabe disso. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite dos mortos? Que Deus ressuscite os mortos, melhor dizendo, né? Ressuscite os mortos, melhor dizendo. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais do sacerdote, encerrei muitos dos santos nas prisões, que antigamente Paulo ele foi treinado para odiar os judeus, e hoje os judeus estavam perseguindo Paulo, né? E ele falou assim, quando os matava, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar contra Deus, né? E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Paulo, antes de ter um encontro com Jesus, ele destilava ódio pelos judeus cristãos, né? Aqueles que aceitaram Jesus, que muitos judeus não aceitaram e nem aceitam até hoje.
Sobre o que indo então a Damasco com poder e comissão dos principais do sacerdote, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, quando ele tá contando quando ele foi perseguido. Ao meio-dia, vi, né, no caminho do céu, vi uma luz que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu, e que os que iam comigo, a mim e os que iam comigo, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é te recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Falou assim, né? Ali, naquele momento exato que ele estava ali querendo matar os judeus, o que aconteceu? Ele teve uma experiência pessoal com Deus. Mas, aí ele falou assim, ó, mas levanta-te, ele contando o que aconteceu para ele, né? Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerão ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos e das trevas os converterem à luz e do poder de Satanás a Deus vim, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé. Pelo qual, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendasse e se convertesse a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram me matar. Mas alcançando o socorro de Deus até ao dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, tanto aos pobres como aos ricos, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade, e de um são juízos, porque o rei, diante de quem eu falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio em nada disto que lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crê nos profetas, ó rei Agripa? O rei Agripa crê nos profetas? Perguntou Paulo. Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me quer persuadir e me fazer cristão. E disse Paulo: provera a Deus que eu, ou que pouco, ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje estão me ouvindo, se tornassem tais como eu sou, exceto essas cadeias. Então, por um minuto aqui, né, o rei Agripa se tornava cristão. Ele falou, como se diz, né, de tanto que Paulo estava convencendo ele. Dizendo ele isso, se levantou o rei e o governador e Berenice e os que com eles estavam assentados, e apartando-se dali, falaram uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte. Ele não é digno de morte. Esse homem nada fez.
E este homem, se não houver apelado para César, mas esse homem não fez nada demais, a não ser pregar o evangelho. E esse aqui é o capítulo 26 de Atos, né? Que nós acabamos de ler. E aqui no capítulo 26, essas promessas não aparecem nos outros relatos da conversão. Jesus promete proteção pessoal a Paulo e sua promessa é cumprida. Atos termina com Paulo ileso aos judeus e pregando livremente o evangelho em Roma. Glória a Deus, né? Então, aqui eles tentaram de tudo e quanto é jeito arrumar algo para culpar Paulo, mas eles não conseguiram. Tanto que o rei falou: quase que você me faz tornar cristão. Porque Paulo falava com muita firmeza. E nós, como cristãos, nós devemos falar com muita firmeza. Esse é o capítulo 26 de Atos. Aleluia, glorificado seja Deus.